Opa. Boa noite, um ótimo final de domingo aí para todo mundo. Hoje é dia 2 de abril e aqui estamos nós para falarmos sobre a vitória, né, do Bota, 2-1 de virada aí para cima do Audax. Botafogo largando aí na frente na final da Taça Rio, né, que como nós sabemos garante uma vaga na Copa do Brasil para o ano que vem, né? Então a gente fala sobre a história desse jogo, a gente faz aqui uma análise juntos, claro, porque vocês amigos e amigas, eu quero sempre saber, né, a opinião de vocês, né, através dos comentários. E agora há pouco, né, há exatos 17 minutos atrás, tá bom? O Sérgio Santana soltou uma novidade envolvendo a tentativa do Botafogo de contratar o ponta uruguaio Diego Hernández, né? Enfim, a gente fala sobre todas essas questões. Prometo que no decorrer das lives também na semana a gente vai destrinchar mais questões envolvendo Matias Segovia, já que nós falamos pouco ainda, né? Foi só naquele vídeo, né, da última sexta-feira, tá? Deixe o like, se inscrevam, por favor, nos ajudem a bater logo os 25 mil inscritos, tá? Vamos lá. Bom, Audax 1, Botafogo 1. Primeiro tempo do Botafogo, vamos combinar que não foi daqueles, né? Mais uma vez, o Botafogo se esbarrando ali em obstáculos até conhecidos, né? Bom, no caso ali saiu atrás do placar, numa jogada, podemos considerar até um contra-ataque, né? A nossa linha, como sempre, jogando muito alta, não conseguiu botar a linha de impedimento em prática, e o ponta ali, Júnior Urso, não é isso? O atacante lá do Audax recebe a bola pelo lado esquerdo, fica na mão com o Di Plácido e consegue finalizar abrindo o placar. Bom, já é uma dificuldade, né, que o Botafogo já vem tendo em relação a essas equipes que jogam fechadas, né, que exploram muitos contra-ataques. O Botafogo não consegue, às vezes, aumentar essa pegada no meio de campo, né, a marcação no homem da bola para justamente não pegar os nossos defensores, vamos dizer, a retaguarda, né, dos nossos defensores, porque quando esse passe em diagonal entra, né, o cara ele já consegue chegar próximo do nosso gol, já que o Botafogo não está marcando em zona. Quando você joga com as suas linhas muito altas, o passe encaixa, né? No caso, o passe em diagonal, e aí pega muitas das vezes os nossos defensores correndo para cima do nosso gol, né? Em direção ao nosso gol, que claro dificulta ainda mais o desarme, né? Bom, o Audax fez o seu gol, abriu o placar. E o primeiro ponto, a gente fala muito sobre questões táticas, a gente fala muito sobre questões técnicas dos nossos atletas, mas acho que um ponto que o Botafogo precisa trabalhar é a questão mental, a questão psicológica, tá? Porque uma certa afobação quando o time sofre um gol, né, um apagão, que, enfim, com todo respeito ao Audax, como também aconteceu no jogo contra a Portuguesa, essas equipes, o Bota conseguiu ainda, no caso, reverter a situação, mas nós teremos adversários bem mais difíceis. E claro, podemos sair atrás do placar, isso faz parte, isso é normal no futebol, né? Então, assim, acho que os nossos jogadores têm sempre ter uma certa equilíbrio, né? Equilíbrio emocional para não ficarem afobados em campo, que aí começa aqueles erros bobos, né? Aquela ansiedade para resolver logo as jogadas, né? E eu acho que o primeiro tempo do Botafogo foi muito complicado por essas questões, né? Aí o que a gente até discute, olha, Luiz Castro, os pontas, né? O Botafogo às vezes não consegue produzir muito, por que não, no decorrer da partida, o Botafogo alterar ali o seu desenho tático para justamente tentar enganar o sistema de marcação do adversário, né? Hoje o jovem Raí, que teve uma oportunidade pelo lado direito, lado esquerdo o Carlos Alberto, né? Jogadas pelas pontas, que já é um problema até conhecido, antigo nosso, as jogadas não saíam, né? O meio de campo também de uma certa forma espaçado, o Marlon Freitas, o Tietê e o Eduardo não conseguindo se encontrar muito, né, para justamente fazer aquelas triangulações, a posse de bola, criar jogadas. O Bota que no primeiro tempo até teve duas chances muito interessantes, uma num passe, né, que entrou do Tiquinho, de Plácido cruzou rasteiro e o Marçal finalizou. Acho até que aquela bola seria melhor para o Tiquinho, porque ele vinha de frente, mas o Marçal finalizou ele com a perna direita, a bola passou rente ao travessão, né? E uma outra situação também que foi com o Eduardo, né? Já foi dentro da grande área, ele chutou ali meio mascado, mas se ele consegue chutar com mais força, acho que poderia trazer problemas para o goleiro do Audax. Foi pouco, foi um primeiro tempo do Botafogo abaixo, né? E aí a gente já fica com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, de novo, um jogo que a gente até esperava ver mais, né? Infelizmente a atuação da equipe foi bem
abaixo. Aí a gente começa a falar então dos lados positivos da partida. Ao meu ver, o Luiz Castro foi feliz com as substituições, né, de cara no intervalo. As entradas do Luiz Henrique e o Sauer surtiram efeito e tanto, porque as jogadas nas pontas do Botafogo começam a crescer mais, né? Antes com o Luiz Henrique, depois o Sauer começa a soltar mais. Eu queria falar até sobre, queria falar, né, sobre o Sauer até. Algumas questões, né? E aí o Botafogo já consegue criar mais situações, já consegue ter mais a posse de bola, ensaiar toda aquela pressão, até que finalmente sai o gol do nosso empate, né? O Luiz Henrique foi muito feliz com essa assistência, é aquele cruzamento que a gente fala que parece que o cara jogou com a mão, né? Certinho, encontrou ali o Tiquinho, que como manda o figurino, fez correto também, cabeceou para o chão, vencendo ali, né, o goleiro do Audax e empatando a partida. Dali em diante o Bota começa a melhorar muito no jogo, essa é a verdade. O Botafogo começou ali a criar várias situações, a encurralar o Audax. Antes disso, quando o jogo estava 1-0 até, o Audax ainda conseguia alguns contra-ataques que assustavam a gente, por causa dessa história que a gente fala, né? Não existe a marcação no homem que pós-perda, né? No homem que tem a posse de bola do adversário e as suas zagas, no caso a sua primeira linha jogando muito adiantada, o passe entra nas costas dos nossos defensores, às vezes dos zagueiros e até mesmo dos nossos laterais. Mas Botafogo empata o jogo, e aí não teve mais esse papo, né? O Audax não conseguiu mais encaixar contra-ataques, o Botafogo tomou conta totalmente da partida, e aí a gente começa a ver até algumas jogadas saindo, né? Umas por parte ali do próprio Tiquinho, o Eduardo, né? O Luiz Henrique, que, poxa, entrou bem no jogo, né? Deu assistência, perdeu um gol feito, Luiz Henrique, num ótimo passe do Eduardo, né? Ô Luiz Henrique, ele viu, ele fez certo, ele viu a movimentação do goleiro, mas com mais calma, bate na bola de chapa, o goleiro já estava quase batido, se ele bate reto de chapa, sabe, como fez o Eduardo até no jogo passado contra a Portuguesa, ele viraria o jogo ali naquele momento, mas acho que o saldo dele é positivo para hoje, né, gente? E o Sauer, que antes desse jogo, né, já se discutia muito, que aliás, não vou dizer que isso não vai ser mais discutido, mas antes desse jogo, né, já havia até algumas possibilidades dele sair, o Botafogo negociá-lo, né, então aquele sentimento de que agora, Sauer, será que se hoje você entrar pode ser a sua última chance para que você permaneça nessa temporada no Botafogo ou não? Bom, parece que ele resolveu aproveitar, porque hoje a gente já viu um Sauer diferente, não é nem por causa do gol, mas antes, eu até vendo no jogo com grandes amigos meus, inclusive um botafoguense, eu comentei, hoje o Sauer entrou bem nessa partida, porque ele entrou ali, sabe, vibrante, participativo, dando opções, fazendo jogadas de efeito, drible, mostrando até uma certa velocidade que antes nós não tínhamos visto, né? O gol do Botafogo, né, numa falta que foi cobrada curta lá no córner que ele tinha sofrido, ele recebe a bola e ele vai para dentro da marcação, dribla um, carrega, passa por dois, né? Porque tentaram abafar ele na velocidade, conseguiu passar pelos caras e bateu cruzado certinho de chapa, né? Colocado ali no canto do goleiro do Audax, virando o jogo, fazendo um gol da vitória. E olha, acho que para o Sauer é um gol que tem muita importância, porque naquilo que se fala da confiança, né? Acho que esse acontecimento para ele certamente pode ajudar. E, enfim, a gente torce, claro, que isso se torne agora uma rotina na nossa vida aí com o Sauer, né? Eu não sei se eu tinha falado sobre isso, gente, mas se eu estiver sendo repetitivo, me desculpem, porque vídeo a gente tem que falar muita coisa num espaço menor de tempo, mas só para não passar batido, tá? Só para garantir. Se discute muito de questões táticas, se discute muito questões técnicas, né? As cobranças que vêm em cima do Luiz Castro, nosso elenco, mas olha, acho que um ponto também que tem que ser trabalhado com o nosso time é a questão mental, a questão psicológica, tá? Às vezes o Botafogo sofre um gol, existe ali um certo apagão, uma afobação, não pode ser assim, tá? Acho que é um ponto que o time tem que ter mais tranquilidade, mais frieza para buscar reverter essas situações. Acho que eu já falei isso nesse vídeo, mas estou deixando repetido aqui, tá? Porque isso me chamou a atenção. O Botafogo sofre um gol hoje de novo. O time fica meio afobado, né? Bom, então assim, Sal entrou muito bem, um belo de um gol. Luiz Henrique também entrou muito bem, uma bela de uma assistência. Gostei do jogo do Tiquinho, fez o seu gol, foi bem participativo, deu boas assistências, quer dizer, deu um bom espaço, que poderiam virar assistências, né? Por pouco que o gol não saiu. Eduardo, como sempre, muito voluntarioso. Hoje não apareceu assim de forma tão decisiva, como ele costuma aparecer, mas claro, foi um jogador importante. Gostei também do Marçal, que hoje já encontrou mais a linha de fundo,
né? Acho que ele explorou mais aquele corredor, que o lado direito de defesa do Audax era mais fraco comparado ao lado esquerdo, né? A gente percebe isso principalmente pelo segundo tempo, tá? E é isso. Tietê, muita luta. Acho que os demais ali, enfim, jogos normais, razoáveis. Só não gostei da atuação do Marlon Freitas e do Lucas Fernandes, tá? Achei os dois hoje, Marlon Freitas um pouco apagado e o Lucas Fernandes uma certa displicência em algumas jogadas, sabe? Uma até que ele perdeu um passe bobo, né? E o Audax, quando o jogo estava 1 a 0, encaixou um contra-ataque perigoso. Olha, Raí e Carlos Alberto, Luiz Castro, pela experiência que tem, é o seguinte: são jogadores que têm um potencial, são jovens. Ah, mas no jogo passado, Amaraca, eles entraram bem. Mas para o jogo seguinte, para o cara já entrar como titular, acho que você tem que analisar bem isso. Às vezes o jogador continuar entrando no decorrer das partidas, ele vai pegando mais cancha, né? Vai ficando mais assim, mais confiança. São jovens atletas, é bom lembrar isso, né? Queira ou não, Sauer e Luiz Henrique já são caras com mais experiências de carreira, né? Então, é um ponto também para ser levado em consideração, na minha opinião. Já fique à vontade aí nos comentários e falem, né? O que vocês acharem sobre esse Botafogo, Audax 1, Botafogo 2. Lembrando que o próximo jogo, né, dia 8, Botafogo agora é o mandante e, claro, o empate para a gente já resolve, né? Bom, Botafogo aumenta a proposta por Diego Hernandes e quer definição por liberação no último dia da janela, ou seja, amanhã, dia 3 de abril, mais conhecido como segunda-feira, tá? A informação veio do GE, né, o Sérgio Santana. O Botafogo ainda quer ter o Diego Hernandes nesta janela, né, e já está tentando a liberação do jogador de forma imediata. Inclusive, o Bota aumentou o valor da proposta, tá, para justamente ter a liberação imediata. O Diego Hernandes, que joga na ponta esquerda, né, atua lá no Montevidéu Wanderers, né, um jogador de seleção. Muita gente elogiando, inclusive, esse alvo. Lembrando que nos próximos dias nas lives, com mais tempo, vamos falar sobre Matias Segovia também, falamos pouco, beleza? E é isso. A primeira oferta do Glorioso foi de 1 milhão. Tô falando agora, só para não ficar confuso, eu tô falando agora do Diego Hernandes. Matias Segovia já tá certo aqui com o Botafogo, tá? Os representantes do Wanderers estão fazendo um jogo duro para negociar o jogador neste momento, porque a janela de transferência está fechada, o que dificultaria a reposição de uma peça crucial do time no meio do campeonato Apertura do Uruguai. A primeira oferta do Glorioso foi de 1,5 milhão de dólares, que recebeu uma contraproposta na casa de 2.200.000 dólares, certo? Valor considerado muito alto pelo staff do Botafogo. A nova oferta feita é superior à anterior, mas o novo montante não foi revelado. O Botafogo tenta puxar as negociações, mas os uruguaios colocam a parte esportiva à frente. O Alvinegro mantém conversas visando a contratação, mesmo que o jogador chegue apenas na próxima janela, tá? Que no caso abre no dia 3 de julho, certo? É isso, né, gente? Por hoje, fiquem à vontade aí para trazer os comentários de vocês sobre o jogo, sobre aí essas últimas movimentações do Botafogo na janela. Amanhã na nossa live a gente vai falar mais, até porque teremos o desfecho de tudo, né? Teve também recentemente, só para relembrar, o retorno do Júnior Santos. E aí vamos ver, né, cara? Hoje o Sauer, poxa, foi bem no jogo, o Luiz Henrique. Vamos torcer, cara, para esses caras continuem evoluindo. As pontas são o setor ali que nós que mais enxergamos, né, uma certa carência do Botafogo nesses primeiros 3 meses de temporada de 2023. Bom, muito pela saída do Jefinho, né? Essa é a verdade, tá? Fique à vontade aí nos comentários, já deixo uma boa noite para vocês, um ótimo domingo, desejo uma semana abençoada e também para todo mundo, beleza? E amanhã a gente está de volta. Um abraço, saudações alvinegras e valeu, que bom, ganhamos! Ah, gente, ganhar é sempre bom, né? Que vire uma rotina. Quarta-feira tem Sul-Americana. Tchau!